Olá pessoal, vamos aí dar uma retomada no reino Monera, tá? O reino Monera, o reino das bactérias. E além das bactérias, nós temos também as árqueas e nós temos também as cianobactérias, tá bom? Conhecidas também como algas azuis. As bactérias, elas são seres vivos formados por uma única célula, por isso nós falamos que são unicelulares, e são procariontes. Por quê? Procariontes são seres vivos que têm o DNA não envolto em um núcleo, tá? Condensado em um núcleo, mas ele está disperso, solto dentro do citoplasma, tá? Então, o reino Monera se divide em bactérias e cianobactérias, que são as algas azuis. As bactérias, por sua vez, se dividem em arqueobactérias, que é o grupo das árqueas. Vivem em lugares super extremos, tá bom? São extremófilas. Elas vivem em lugares extremos. Por exemplo, aqui, ó, tá mostrando árqueas isoladas da Salina, no Ceará. Então, a gente percebe que elas conseguem viver em lugares muito salgados, como as águas, né, nas salinas. Consegue viver em lugares tipo regiões vulcânicas, pântanos, fontes termais que tem água muito quente, né? E nós temos as eubactérias. Eubactérias são bactérias que podem ou não transmitir doenças, tá bom? As eubactérias, né, elas receberam o nome de bactéria, que significa bastão, porque as primeiras que foram encontradas foram os bacilos, que tem o formatinho de bastão, compridinho, tá? Elas são encontradas em todos os ambientes da Terra, tá? Pode ser perto do vulcão, pode ser em águas termais, tá? Perto de geleiras, em qualquer lugar do ambiente da Terra. Elas são microscópicas, né? Só podemos ver com o auxílio do microscópio. E a maioria apresenta reprodução assexuada, que são aquela reprodução que não existe gameta masculino e feminino. Aí é um esquema de uma célula bacteriana, de uma bactéria. Ela tem aí, ó, uma parede celular envolto por uma cápsula. Tem flagelo, que auxilia na locomoção. O DNA solto aí dentro do citoplasma, tá bom? Então, esse é o esquema de uma célula. As bactérias, elas podem ter vários formatos, tá? Elas podem ter um formato arredondado, chamado de cocos, em formato de bastão, que são os bacilos, em forma de espiral ou filamento longos, que são os espirilos, e o que tem o formato de uma vírgula, cobriu aí, tá? É um bastão curvo, são os vibriões. Olha que interessante. Quer saber qual é a população que mora em você? Basta dividir seu peso por 20. Se você pesa 50 quilos, divide por 20, você vai ter 50 quilos mais 2,5 kg de bactérias. Meu Deus, muita bactéria, né, gente? Então, vamos lá. Então, aí os formatos, né, de cocos, esporos bacterianos, né, que são os bacilos. Os espirilos, que são forma de espiral ou filamentos, e os vibriões, que parecem umas virgulazinhas. Olha aí o exemplo de um cocos, da clamídia, tá vendo? A clamídia é uma doença transmitida por contato sexual, tá? Causa uma inflamação na região genital do ser humano. Aí os streptococcus são arredondadinhos, né? E vivem em filamentos. Eles são arredondadinhos, mas eles vivem em filamentos. Os streptococcus, alguns não transmitem doenças, não. Eles só vivem dentro do organismo, tá? Uma região, pode ser região respiratória, urinária, tá? Mas esses daqui, os estafilococcus, eles
estão relacionadas com infecções, tá? Por exemplo, infecção de garganta, infecção de urina, geralmente tem esse tipo de bactéria. Eles parecem os cachinhos de uva lá, arredondado, mas vivem juntos, em colônias. A sarcina, elas estão relacionadas à parte digestória, tá? Elas ficam no intestino e algumas não desenvolvem uma doença, mas ela em excesso pode sim desenvolver uma infecção intestinal. O espirilo, ó, o Treponema pallidum, que transmite a sífilis, olha o formatinho dele, de espiral. O víbrio, né, do vibrião, que é em formato de vírgula, transmite, esse daí é o víbrio cholerae, ele transmite a cólera. Ó, o Mycobacterium tuberculosis, que é um bacilo, olha, ele é o formato de bastãozinho, né, o bacilo. E esse daí é o que transmite aquela doença da tuberculose. A reprodução das bactérias é a reprodução mais simples que tem, tá? É da divisão celular. Uma bactéria, ela vai duplicar o seu DNA. Olha aqui, ó, ela duplicou o seu DNA e o DNA, ele vai um para cada parte da célula. A célula aumenta de tamanho, se divide ao meio e forma duas outras células filhas, tá bom? Aqui, olha que interessante. Uma bactéria, ela se divide a cada 15 minutos. Então, se ela divide a cada 15 minutos, em 2 horas vai nascer 256 bactérias. Isso significa que em 6 horas poderá formar mais de 15 milhões de clones. Por isso que quando você está com uma dorzinha de garganta de manhã, chega à noite e você está com febre, porque já aumentou muito a quantidade de bactérias e o corpo está reagindo, né? Vamos lá. Geralmente o medicamento usado para combater uma doença de bactéria, quando está em excesso, né, já ocasionou uma infecção grave, não como uma gripe comum que é causada por vírus, né, mas uma infecção mais forte e tal, geralmente o médico recomenda o antibiótico. O antibiótico são os medicamentos contra bactérias, tá? Mas o que acontece? Toda vez que tem uma dor de garganta, você pedir para o médico dar um antibiótico, por isso que é receita controlada, porque tem que ser controlado mesmo. Toda vez que tiver uma dor de garganta, uma infecção de garganta, o médico receitar um antibiótico e vai ter uma hora que o organismo vai fazer com que as bactérias acostume com aquele remédio. Tá? Então as bactérias elas criam uma certa resistência até o ponto quando você for tomar um remédio e ele não fazer efeito. Então, o uso indiscriminado dos antibióticos induziu a mudanças substanciais no comportamento dos micro-organismos. Então temos que tomar cuidado com o uso dos antibióticos também. Importância das bactérias, elas são decompositoras, né? Trabalham na parte de decomposição tanto de alimento dentro do intestino da gente, quanto também no solo ou no lixo, né? Ela decompõe o material. É fermentadora, ela ocasiona a fermentação, né? Olha só, para fazer o queijo, o leite ele é fermentado e depois é retirado o soro, né? Coloca sal e aí forma o queijo. São os lactobacilos, né, que tem dentro do leite que faz a fermentação, tá? Tem outros alimentos também. Recombinantes, né? A engenharia genética está usando essas bactérias para produzir remédios e outros materiais para utilidades. Tem a bactéria nitrificante, são bactérias que elas captam o gás nitrogênio que está infiltrado dentro do solo e ela transforma esse gás nitrogênio em nitrato, que é um sal mineral para a própria planta. E é assim que a gente tem contato com o nitrato, tá bom? E nós precisamos dele. E também na flora bacteriana,
no nosso intestino. Nós temos a flora bacteriana, por exemplo, que faz com que ajude a decomposição dos alimentos, tá bom? O metabolismo da bactéria pode ser de dois tipos: heterótrofo, né? Ou autótrofo. Heterótrofo é aquelas bactérias que necessitam de alimento, tá? Ela não produz seu próprio alimento, né? Então ela trabalha aí no caso da fermentação, que são bactérias que se alimentam do açúcar, por exemplo, aquela bactéria do leite que eu falei para vocês. Tem autótrofos, que são aquelas bactérias que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, tá? As bactérias que fazem fotossíntese são as cianobactérias, as algas azuis. Elas fazem a fotossíntese, e através da fotossíntese libera oxigênio para o ar atmosférico. Algumas bactérias elas são autótrofas, é o caso da quimiossíntese, né? Que faz quimiossíntese. É a sulfobactéria, a ferrobactéria e a nitrobactérias, que fazem oxidação do enxofre, do ferro e do nitrogênio. Trabalha na parte química, né? As cianobactérias, tá aí, ó, são as algas azuis. Elas vivem em ambiente úmido, né? Aquático, com água, e elas produzem o nosso oxigênio. A maior parte do nosso oxigênio é produzido pelas cianobactérias, tá? São as cianofícias. São as primeiras formas de vida da Terra que começou a fazer fotossíntese. Possui um pigmento como a clorofila, portanto, quando nós não conseguimos observar o olho nu, mas quando coloca ela no microscópio, você percebe que ela é meio esverdeada, meio azulada, porque ela tem a clorofila. Elas vivem isoladas ou em colônias, pode viver sozinha ou junto com as outras amiguinhas dela. E algumas dessas, elas pegam o nitrogênio, produzem nitrato, deixa a água mais enriquecida e o solo também, tá bom? Com sais minerais. Bom, eu vou passar outra coisa aqui para vocês que eu já tinha separado. Lembra que nós fizemos aí a experiência? Não dá para ver, mas aí a gelatina incolor eu dissolvi no micro-ondas, coloquei na plaquinha de Petri, coletei aí, ó, da fruta, da mãozinha do Matheus, do boné, tá? Peguei do boné e depois eu coloquei passei nas plaquinhas, olha aí, tá? De fruta, de mão e de boné. E depois eu vou mandar para vocês o resultado, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês.